Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição pública do Centro Espírita Leon Denis. Antes de iniciarmos a nossa tarefa de hoje, vamos então realizar uma breve leitura do Evangelho, seguida de uma prece de abertura das nossas tarefas, para passarmos então à exposição do dia. Então, do capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que é que vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Há alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros. É dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, amigos, neste momento que nós possamos nos conectar profundamente com Deus, que possamos nos conectar com Jesus e com os benfeitores espirituais que nos acompanham, rogando a sua presença entre nós, trazendo luzes para as nossas vidas. Em especial nesse momento, que nos abracem e nos conduzam em uma jornada de reflexão para nutrirmos em nossas almas os ensinamentos que Jesus nos deixa como legado, este Espírito em perfeição que nos envolve, que nos conduz e que nos aponta o caminho certo e seguro de rumar. Obrigado, Mestre, por estares conosco neste instante. Abençoa todas as nossas iniciativas de fazermos o bem e permanece com cada um de nós, hoje e sempre. Muito obrigado. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão doutrinária de hoje. Nós vamos conversar sobre o tema conhecer-se para viver melhor. O conhecimento de si mesmo é, segundo o Livro dos Espíritos, a chave do nosso progresso moral. Ele é fundamental para que prossigamos em nossa jornada evolutiva, atendendo à grande finalidade da nossa reencarnação. Então, convidamos os amigos para que nos acompanhem nessa reflexão, de modo que possamos recolher na codificação espírita aquilo que pode ser útil ao nosso crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe e nos mantenha sob a sua paz. Vamos iniciar nossa reflexão com um belo poema recebido por Chico Xavier, presente no livro Parnaso de Além-Túmulo, uma psicografia apresentada pelo espírito Augusto dos Anjos, intitulada O Homem, que nos lembra muito bem o ser espiritual que nós somos. Tu não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue, cal que se aniquila, nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais,
És a cintila do céu, a alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila, apesar das verdades fisiológicas, reflexas das ações psicológicas, nas células primevas da existência. És um ser imortal e responsável, que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Augusto dos Anjos aqui nos recorda que nós não somos só esse aglomerado de moléculas materiais, que somos um ser espiritual mergulhado, ele usa a expressão amortalhado na carne, preso à carne, com uma finalidade de, apesar das questões fisiológicas e psicológicas, prosseguirmos em processo evolutivo consciente. És um ser imortal e responsável. Daí que é tão importante que possamos compreender a nossa realidade espiritual, meus amigos, e darmos atenção a uma questão que é por demais importante e é apresentada em O Livro dos Espíritos, que em nossa compreensão ela é fundamental para que assumamos a atual reencarnação com o propósito de nos tornarmos melhores e alavancarmos o nosso progresso de forma autônoma, autorregulada, responsável, sem que tenhamos que simplesmente nos deixarmos conduzir pelas vicissitudes da vida, sem que sejamos levados apenas para uma consciência em outro nível, pelos mecanismos da dor que tem a sua pedagogia, mas por opção própria, por desejo de crescer e atender a nossa vocação ontológica de sermos mais. O mestre Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos apresenta esta importante pergunta aos guias da humanidade. Qual o meio prático mais eficaz do homem melhorar-se nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta, muito justa, vai dizer: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O Livro dos Espíritos, questão 919. Ao fundo desta apresentação, nós temos o Templo de Delfos, em Atenas, onde havia essa inscrição. O oráculo de Delfos guardava essa inscrição, notadamente utilizada pelo próprio Sócrates, é o sábio da antiguidade, lembrado aqui pelos espíritos da codificação. Vejamos o valor da pergunta. Allan Kardec, aqui, nesta obra O Livro dos Espíritos, pede aos guias da humanidade que apresentem um meio, ou seja, uma técnica, um recurso, uma possibilidade concreta, prática, que qualquer um pode realizar. Mas não é qualquer prática, é a mais eficaz. Quer dizer, a que traga mais resultado. Para quê? Para que o homem possa, nesta vida corpórea mesmo, tornar-se melhor. E se tornar-se melhor está na base mesmo da lei da reencarnação. Quando o codificador tem oportunidade de perguntar aos espíritos
qual é o fim objetivado da reencarnação, os guias da humanidade apontam que é o melhoramento progressivo da humanidade, sem o que não haveria justiça. Logo, a grande finalidade de estarmos reemboscados na matéria é o nosso progresso contínuo, pois que estamos sob o impositivo da lei do progresso. A cada reencarnação, um passo tíbio ou corajoso, firme, de avanço no progresso espiritual. Podemos até, segundo ensinam os guias da humanidade, estacionar em nossa evolução por conta de teimosia quanto aos mecanismos de evolução que a providência divina nos apresenta. Mas a finalidade da reencarnação é esse trabalho burilador, onde possamos, pouco a pouco, desenvolver a nossa evolução espiritual consciente e um dia galgarmos a plenitude que nasce na interação da consciência do espírito para com a lei divina inscrita nela mesma e que encontra o seu ápice na etapa evolutiva de espírito puro. Somos, portanto, perfectíveis, logo podemos nos melhorar. Mas além de melhorar-se, Kardec queria um recurso que, além de permitir ao homem se melhorar, pudesse, meus amigos, favorecê-lo, no sentido de que o indivíduo resistisse, não sucumbisse, quer dizer, não se entregasse ao arrastamento do mal, quer dizer, o domínio das más paixões, a pressão dos instintos e do abuso deles, dos nossos excessos, nas falsas necessidades, nas ilusões do poder, do egoísmo, do orgulho. E os espíritos apresentam aqui que o recurso para tudo isso é o conhecimento de si mesmo. Muito falamos em nosso meio doutrinário em reforma íntima, mas ninguém reforma de maneira eficaz se não sabe o que está necessitando de reforma, se não percebe quais são os problemas daquilo que precisa ser reajustado, renovado, reformado. Assim, meus amigos, segue a esta resposta objetiva uma outra apresentada pelo Espírito Santo Agostinho. E Santo Agostinho aqui apresenta, evidentemente, uma resposta muito mais longa à pergunta de Allan Kardec. No entanto, aqui nós vamos nos ater à pergunta 919A e o início da resposta de Santo Agostinho. E nos acompanhe que logo mais você vai saber por quê. Por que dessa nossa escolha de buscar um trecho da pergunta com a sua resposta e não nos atermos à resposta toda, que é magistral e que é sobejamente conhecida no nosso movimento espírita. Pergunta Allan Kardec, então, com a sua perseverança pedagógica: compreendemos toda a sabedoria desta máxima? Conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Qual é o meio? Como é que alguém pode conhecer-se a si próprio? E aí nós vamos observar, meus queridos amigos, a resposta de Santo Agostinho: fazei
o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Esta resposta do Espírito Santo Agostinho nos permite aprender uma tecnologia de autoconhecimento. A resposta, repetimos, ela é muito mais longa. Aqui colocamos apenas o primeiro parágrafo. Mas convidamos os companheiros que desejar possam deter-se sobre ela, estudá-la, porque ela é uma tecnologia generosamente apresentada por esse espírito nobre que colaborou com a doutrina espírita na sua fundação nos corações humanos, junto de Allan Kardec, na equipe do Espírito da Verdade. Aqui ele está nos dizendo qual era a sua metodologia de autoconhecimento. Ele realizava perguntas à própria consciência, mas sobre o quê? Sobre as suas ações, as suas atitudes durante o dia. Se houver atendido aos deveres, porque o dever é a responsabilidade, a obrigação moral da criatura, e no cumprimento dele, avançamos na superação das nossas provas e encontramos-nos moralmente fortalecidos para lidar com as nossas expiações, ou seja, os nossos resgates de débitos espirituais de vidas passadas, através do amor ou através das experiências exigentes que as expiações impõem, como aprendemos com Allan Kardec na codificação do Espiritismo. Santo Agostinho também se perguntava se alguém não tinha algo para se queixar, ou seja, se ele não havia prejudicado alguém. E diz ele que foi assim que ele passou a se conhecer e a ver nele o que precisava de reforma. Vejamos bem, através da problematização da própria conduta, o benfeitor espiritual pôde conhecer-se e identificar em si o que precisava ser modificado. Queremos evoluir de maneira consciente? Queremos encontrar as possibilidades de modificação da nossa natureza moral? Passemos a indagar-nos sobre a nossa própria conduta diariamente. Estudemos as razões, o móvel das nossas ações. Perquiramos como nós compreenderíamos esta ou aquela atitude tomada por nós, se ela fosse adotada por outra pessoa. Pesquisemos o nosso caráter através da radiografia da nossa conduta, das nossas ações, das atitudes que adotamos diariamente. Normalmente, prosseguiríamos na resposta de Santo Agostinho. Mas hoje, particularmente, como havíamos dito, vamos nos ater a outro aspecto desta pergunta, um outro elemento dela, que é a resposta trazida por Allan Kardec no seu comentário. Ele retoma o que o Espírito aborda e nos apresenta uma síntese. E é sobre essa síntese que nós vamos nos ocupar nesses momentos agora. Vejamos os comentários de Kardec. Para aqueles que queremos evoluir de maneira consciente,
O notável educador da Era Nova nos traz dicas muito importantes e, às vezes, entregues a segundo plano. Talvez porque não percebamos que na pergunta e nos comentários de Allan Kardec nas obras fundamentais do Espiritismo, assim como seus textos, mas os comentários que faz àquelas questões respondidas pelos Espíritos, nós temos a sua extraordinária colaboração como o espírito responsável pela doutrina espírita, ao lado do Espírito da Verdade e da equipe de espíritos que se comprometeram em trazer à humanidade sofrida de todos os tempos a mensagem de Jesus de volta através do Consolador. Allan Kardec nos lembra o seguinte: muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se de fato, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos com mais frequência a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem o suspeitarmos, simplesmente por não examinarmos com atenção a natureza e o móvel dos nossos atos. Vejamos, meus amigos, minhas amigas, quantas vezes nós erramos no dia a dia e não percebemos, porque agimos sem consciência, ou melhor, sem a atenção merecida que nossas ações, atitudes, pensamentos, palavras merecem, porque eles revelam muito de nós mesmos. Para que nós apreciemos com justeza o nosso caráter moral, é importante olhar as nossas atitudes, aquelas da vida particular, aquelas que ninguém pode ver, aquelas em resposta ao que os outros nos fazem. E o benfeitor Santo Agostinho propõe que interrogássemos a nossa consciência. Se nós fizéssemos isso, diz Allan Kardec, nós seríamos capazes de ver quantas vezes nós erramos, falimos no objetivo da nossa reencarnação em pequenas doses diárias, sem jamais suspeitarmos, sem jamais considerarmos essa possibilidade. Simplesmente por não examinarmos com atenção a natureza e o móvel de nossos atos. Quer dizer, a natureza moral. Será que essa atitude é boa? Ela traz bons resultados? Ela tende ao bem comum? Porque os Espíritos vão nos ensinar, em O Livro dos Espíritos, que o homem de bem faz tudo pelo bem de todos. Esse é o critério. Será que tal ou qual atitude tomada por mim é para o bem de todos? Ou atende interesses egoístas da minha parte ou de um grupo? Será que as ações que eu adoto estão mobilizadas por orgulho? Ou estão orientadas pelo altruísmo? As nossas escolhas denotam um compromisso com o bem? Ou nós simplesmente reagimos ao sabor dos instintos, das nossas imperfeições, numa dinâmica materialista de competição, dominação? Ou estamos aprendendo a dialogar, a amar e a servir? Se nós interrogarmos a nossa consciência, nós vamos descobrir a natureza, ou seja, a qualidade, se é boa ou má, se o que fazemos é o bem ou o mal de alguém, como também a razão, o móvel. O que nos move? Qual é o sentimento que brota nas nascentes do coração e que norteia as nossas escolhas? Assim, nós passaremos a conhecer a nós mesmos.
Lembra ainda o nobre Allan Kardec, que a forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes não aplicamos a nós mesmos. Vamos fazer um breve exercício aqui. Nós que nos aproximamos do pensamento espírita, adotamos a máxima: fora da caridade não há salvação. Allan Kardec, inclusive, propõe em o livro Viagem Espírita, em 1862, que os espíritas usassem essa frase nos seus lares e também nas instituições espíritas. O que ele queria com isso? Que a frase se tornasse mero slogan? Evidente que não, seria contraditório à postura adotada por Allan Kardec, que a história do Espiritismo revela e que as suas obras demonstram tratar-se de um homem de bem, consoante nos ensina a doutrina espírita, alguém que aplica na sua mais ampla acepção a lei de justiça, amor e caridade à própria conduta. Aqui, na verdade, está nos lembrando o mestre que muitas vezes memorizamos máximas e não as entendemos. Quantas vezes falamos de fora da caridade nossa salvação? E imaginamos que caridade se detém apenas ao aspecto de transferência de benefícios materiais. E esquecemos-nos da caridade da indulgência, da caridade do perdão, da benevolência, que, segundo os Espíritos, no Livro dos Espíritos, mais uma vez, é a própria concepção de caridade, essa tríade, é a própria concepção de caridade que Jesus preconizava. Então, uma coisa é memorizar uma máxima e transpô-la para a própria vida. Outra coisa é trazer perguntas sobre a própria conduta que demandam respostas claras, que não permitem subterfúgios, estratégias sofistas, adesão cega aos mecanismos de defesa do ego que nos fazem projetar responsabilidade da nossa conduta para os outros, ou escapar da assunção da própria responsabilidade. Assim sendo, meus amigos, minhas amigas, a pergunta exige, diz ainda Allan Kardec, respostas categóricas, objetivas, claras, sem rodeios, a nós mesmos, sem pressão de ninguém externo a nós. Somos nós diante da nossa própria consciência. Por um sim ou não. Será que agi certo com fulano? Fui caridoso hoje quando agi dessa ou daquela maneira? Perguntas categóricas que não deixam lugar a alternativas. É sim ou não? Como se diz no popular, é preto no branco. São outros tantos argumentos pessoais e pela soma que derem as respostas, podemos computar a soma de bem ou mal que existem em nós. Que existe em nós. Porque as nossas atitudes não são outra coisa senão a projeção na vida de relação com os outros daquilo que carregamos por dentro. Por isso que podemos dizer, com base no livro Autoiluminação de Joana de Ângeles, que as nossas atitudes são a nossa radiografia moral. Se nós elaborarmos perguntas objetivas, claras, com o desejo verdadeiro de nos aprimorarmos, nós vamos conseguir, meus queridos amigos e irmãos, desenvolver o conhecimento de nós mesmos. Portanto, queridos amigos, queridos irmãos,
nesse momento grave que todos vivemos, nós temos um convite da doutrina espírita de observarmos a nós próprios, de investigarmos o nosso caráter, de escolhermos o que nós queremos cultivar em nós próprios. Diz a lenda ou a referência das tradições que um dia na cidade de Gubbio, na Itália do Sol de Assis, um lobo feroz atormentava a comunidade. Todos desesperavam-se de medo até que Pai Francisco é conclamado a socorrer aquela comunidade, envolvendo na sua ternura, nos seus fluidos amorosos, a fera que tinha suas necessidades e suas estratégias instintivas de atendê-las. Francisco e o irmão Lobo. O irmão Lobo torna-se então amigo de Francisco e, por consequência, não é mais um temor para a comunidade de Gubbio. Temos aí uma bela metáfora. Nessas duas figuras, de um lado, a mansuetude de um espírito superior. Superioridade essa conquistada por esforço próprio. A fraternura de Francisco de Assis manifesta ante tudo e todos, sem inimigos, com o coração aberto aos convites do bem, querendo ser instrumento da paz. O lobo, ali representando a nossa ancestralidade instintiva, representando a inconsciência das nossas paixões que nos dominam por falta de autoconhecimento. Nós trazemos por dentro da alma o lobo e o Francisco. O homem-paz e a fera. E só podemos equilibrar essas forças da alma e colocar a fera em condição de despertar do anjo se aprendermos a interrogar a nossa consciência num dia que deve ser hoje mesmo, para que elaboremos uma bela jornada de ascensão espiritual pelo conhecimento de nós mesmos, pela nossa transformação moral e pelo desejo de, a partir do conhecimento de si mesmo, contribuirmos para a regeneração do planeta que tanto amamos e por, abre aspas, contaminação positiva, levarmos, pelo poder do exemplo, outras criaturas a assumirem a si próprias. Quem tem orientado a nossa conduta? Francisco? O Francisco interior? Ou a fera interior? Cada qual que pode responder. Se for a fera, não desanime, porque o conhecimento de si mesmo levar-nos ao progresso intelecto-moral. Se for Francisco, perseveremos, porque esses são dias em que há um apelo à fera, mas nós somos destinados à plenitude.
Muita paz, meus queridos irmãos. E Jesus nos abençoe e nos mantenha no bom combate de conhecimento de si mesmo e de renovação interior.